Olá a todos. O meu nome é Cristina Moreira, sou médica cirurgiã e de medicina estética e faço parte do corpo docente da pós-graduação em medicina estética, nutrição e anti-envelhecimento da APNA. A minha prática clínica atualmente cinge-se à área metropolitana do Porto, portanto, se precisarem entrar em contacto, é mais nesta zona que eu estou. Eu hoje venho falar de um tema que é especial e muito complexo, mas que eu acho que é importante começarmos a ter algumas luzes dele logo de início, e que é a fisiologia do envelhecimento da face. Em termos de conteúdos, eu dividi esta apresentação numa primeira parte em que falaremos um bocadinho sobre a visão geral do envelhecimento da face e depois vamos nos concentrar no seu envelhecimento por camadas anatómicas, ou seja, vamos falar da pele, dos tecidos moles, dos músculos e do osso. E por fim, vamos abordar o envelhecimento por terços faciais, terço superior, médio e inferior, um bocadinho à semelhança daquilo que depois farão na prática clínica da medicina estética. Começando então pela visão geral. O conceito de envelhecimento tem sofrido uma grande evolução nos últimos anos e deixamos de olhar para ele como sendo uma consequência da gravidade e apenas da flacidez da pele, mas sim como sendo um processo complexo, dinâmico e integrado, ou seja, que inclui várias camadas anatómicas que vão sofrendo alterações, cujas alterações estão por si só também interconectadas e, portanto, é muito relevante percebermos que alterações são estas e que ainda por cima ocorrem num espectro contínuo ao longo do tempo. Além disso, o envelhecimento da face é, como imaginam, um processo multifatorial que depende não só de fatores intrínsecos, mas também de fatores extrínsecos, nomeadamente ambientais, que vamos abordar um pouco mais à frente. Aqui uma coisa que eu gostaria de falar no início já é da importância da abordagem multimodal do envelhecimento, porque sem dúvida que o papel cirúrgico continuará a existir, continuará a ter um lugar e, portanto, é importante também para nós sabermos distinguir e gerir expectativas acerca do caso que temos à nossa frente, portanto, perceber se de facto vamos conseguir ajudar e cumprir os nossos objetivos com procedimentos minimamente invasivos ou se devemos encaminhar para algum colega ou para um procedimento cirúrgico. Não obstante, de facto, a procura por procedimentos minimamente invasivos tem aumentado enormemente nos últimos anos e é por isso que é tão importante o nosso papel e a nossa intervenção nesta área. Começando então por falar da pele. O envelhecimento cutâneo pode ser dividido em dois tipos de envelhecimento. No envelhecimento intrínseco ou cronológico, que depende sobretudo de fatores genéticos e que se caracteriza pela senescência celular, não é? Portanto, por um adelgaçamento da pele, pela perda da elasticidade, pela perda do colagênio, portanto, com alguma atrofia da derme e da epiderme. Já por seu lado, o envelhecimento extrínseco depende, sobretudo, de fatores ambientais, sendo que o principal é, sem sombra de dúvidas, a radiação ultravioleta, mas, claro, existem outros fatores que aceleram o envelhecimento, nomeadamente o tabagismo, a dieta, sendo uma dieta mais pró-inflamatória, mais rica em gorduras, o exercício físico intenso pelo aumento do metabolismo e também a convivência em locais com mais poluição ou em extremos de temperatura. No final de tudo isto, quer a vertente intrínseca, quer a vertente extrínseca, contribuem para alguns sinais, os chamados sinais de envelhecimento, que é aquilo que nós vamos objetivar e clinicamente quase que os podemos englobar nestes sinais que estão aqui no slide, que são nomeadamente as irregularidades na textura da pele, algumas alterações de pigmento, as chamadas manchas lentigos solares, por exemplo, a possibilidade de vermos quase que a transparência de vasos, a perda, claro, do tons, com consequente flacidez e, naturalmente, a presença de rídulas e rugas. Em relação ao músculo,
Em relação ao músculo, existe aqui um aspecto curioso, porque nós verificamos que existem dois fenómenos que são opostos, mas que ocorrem ao mesmo tempo. E são eles, por um lado, a perda progressiva de tónus e de massa muscular, e portanto há uma contribuição desta perda de tónus para a atrofia geral. E por outro lado, existe atividade muscular hiperdinâmica e disfuncional. E esta atividade hiperdinâmica que vai contribuir muito para as rugas de expressão, nomeadamente na região frontal, na glabela, na região periocular, e contribuem também para alguns aspectos clínicos que são bastante comuns, nomeadamente o aspecto de casca de laranja na região do mento, e que se deve precisamente à contração hiperdinâmica do músculo mentoniano. Em relação agora a tecidos moles, poderíamos ficar aqui uma hora a falar da anatomia, mas eu quero só falar de alguns pontos-chave. Essencialmente, as alterações nos tecidos moles, nomeadamente nos compartimentos de gordura, vão ter repercussão quer no volume, quer na distribuição desses mesmos compartimentos. E é muito importante distinguir os compartimentos de gordura superficiais dos profundos. Aqui na figura A, nós podemos objetivar os compartimentos de gordura profundos, que contribuem para a perda de suporte estrutural, ou seja, para um déficit volumétrico. Enquanto que aqui temos alguns compartimentos superficiais da pele que, pelo seu deslocamento, pela sua petose, acabam por contribuir para a flacidez e para alguma protusão depois em determinadas zonas, nomeadamente no mento e na formação dos jolos. Isto acontece por perda ligamentar e por perda de estrutura. Aqui esta imagem, nós podemos ver nestes círculos zonas que denotam em especial o envelhecimento, e são zonas em que acabamos por notar rugas mais marcadas ou sulcos mais vincados com o passar da idade, nomeadamente o sulco lábio-mentoniano, o sulco nasojugal, aqui o sulco malar e infraorbitário, que são zonas que realmente denotam o envelhecimento. Aqui temos, só para sintetizar, uma imagem que mostra o tal movimento infra-interno, não é, descendente e para dentro dos compartimentos de gordura superficiais e profundos da face. E agora vamos então abordar a última estrutura anatómica, que é o osso. E que é engraçado, porque o osso é uma estrutura fundamental, mas é muitas vezes subestimada. E a reabsorção óssea, de facto, afeta quer a sustentação, quer a forma geral da face. E, portanto, nós temos que ter em mente que alterações ocorrem com o envelhecimento. A nível do terço superior, essencialmente o que acontece é um achatamento do osso frontal e uma diminuição do rebordo orbitário, que leva àquele ar de olhar mais afundado, mais cansado. A nível do terço médio, nós vamos verificando com o passar dos anos que há alguma retrusão do osso maxilar, também regressão dentoalveolar, muitas vezes por perda dentária, e tudo isto leva a um achatamento do terço médio. Por fim, a nível do terço inferior, o que é que existe? Existe alguma atrofia da mandíbula e também uma diminuição da projeção do mento, e portanto esta remodelação óssea progressiva acaba por ser também uma base para a flacidez que nós vamos objetivar a nível dos tecidos celulares subcutâneos e portanto da pele também. E eu acho isto extremamente importante para a nossa planificação dos tratamentos, porque é por percebermos todas estas alterações, quer de pele, de tecidos moles e mesmo do osso, que nós vamos conseguir perceber, compreender o porquê de determinado tratamento fazer sentido para corrigir determinado sinal de envelhecimento. Falando então agora, entrando na terceira parte desta apresentação, que é dividindo por terços da face o envelhecimento. A nível do terço superior,
As manifestações de envelhecimento resultam sobretudo da hipermobilidade muscular e, claro, também de alguma perda de gordura e reabsorção óssea, mas sobretudo a hipermobilidade muscular, nomeadamente ao nível das rugas frontais horizontais, algumas também verticais, das cristas glabelares e das rugas periorbiculares, nomeadamente os chamados pés de galinha. E depois existe também alguma alteração, nomeadamente no posicionamento das sobrancelhas, geralmente com uma ptose das mesmas, e algo muito importante e por vezes também desprezado, que é o afundamento da região temporal. Aqui nesta imagem nós vemos a região periocular envelhecida, com o globo ocular mais aplanado, lá está as sobrancelhas assimétricas, mas com um ar mais descido também. E depois aqui já seria mais no terço médio esta pseudoherniação de gordura pela reabsorção do rebordo orbicular. Aqui nesta imagem nós vemos a evolução do compartimento temporal superficial, como vos dizia, muitas vezes menosprezado, mas as têmporas apresentam a maior percentagem de perda de gordura em toda a face. E, portanto, elas são mais relevantes do que possa parecer à primeira vista, e a perda deste volume acaba por conferir um aspecto mais esqueletizado e mais envelhecido, sem que a pessoa muitas vezes apresente essa alteração como sendo a sua queixa, né? Ou seja, os pacientes habitualmente não vão chegar à consulta a dizer que precisam de fazer um preenchimento de têmpora, enquanto que é muito mais fácil dizer que precisam de um preenchimento de lábio ou que não gostam da forma do nariz. Mas é importante olhar para a face como um todo e muitas vezes o afundamento da região temporal é algo que confere um ar muito mais envelhecido e que nós podemos ajudar preenchendo, por exemplo, esta região. Em relação ao terço médio, o envelhecimento aqui na área do terço médio é marcado por quê? Pela perda da definição de estrutura e por também algumas alterações em termos de ptose dos tecidos. A região infraorbitária sofre um agravamento da concavidade por causa de tudo aquilo que falamos até agora, quer pela descida dos compartimentos de gordura, quer pela reabsorção óssea, e portanto há um agravamento dos sulcos, do sulco pálpebro-malar, do sulco nasojugal e lábio mentoniano, com uma queda dos tecidos. Existe também alguma ptose da ponta nasal com o avançar da idade e também algum alargamento da base pelas tais alterações, sobretudo estruturais a nível ósseo e também de alguns ligamentos. Portanto, são tudo alterações que nós sabemos que ocorrem com o envelhecimento, sabemos quais são os motivos pelos quais elas surgem e por isso assim vamos saber como contrariar o envelhecimento. Por fim, em relação ao terço inferior, aqui nesta região, sobretudo, o que nós mais notamos é a perda da definição estrutural, alterações periorais, e o que é que habitualmente nos salta mais à vista nesta zona anatómica? É sobretudo a perda de definição do contorno mandibular, aquilo que é chamado a passagem da mandíbula em L para uma mandíbula em I, portanto com um ângulo mais aberto. Isto porque por reabsorção do corpo e do ângulo mandibular, sobretudo. Esta perda de definição é aquilo que acaba por contribuir também para o aparecimento do jaw, que é uma queixa muito frequente. Ao nível da região perioral, começam a denotar-se algumas rugas verticais, o chamado código de barras, que no fundo não são mais do que rugas perpendiculares à contração do músculo orbicular isoris e que vão com o tempo ficando mais demarcadas pela hipermobilidade do músculo. Também existe, como vocês devem saber, um agravamento, acaba por ser um fator que piora esta região, que é o hábito de fumar, não é? Pela contração ainda mais constante desta região. Além disso, para além do código de barras, existe uma perda de definição do lábio com a idade, uma perda da sua altura, da altura do vermelhão, e também alguma inversão
das comissuras labiais e que, portanto, acabam por, a certa altura, formar aquele sulco lábio-mentoniano, ou aquilo que as pessoas chamam de linhas de marioneta, e, portanto, que se deve sobretudo a alterações desta região do terço inferior e da região perioral. Aqui nesta imagem nós vemos claramente um terço inferior bastante envelhecido que conjuga um bocadinho de tudo isto, não é? Aqui a perda de definição da mandíbula, as linhas de marioneta com as comissuras labiais invertidas, a perda de definição do lábio, vejam que a transição entre o vermelhão e o lábio branco está muito mais ténue. Existe uma flacidez global da pele, uma redundância aqui das glândulas platismais. Vemos também outras coisas, nomeadamente em termos cutâneos, não é? Esta vascularização mais proeminente, alguma alteração da textura, portanto, tudo sinais de envelhecimento que vocês, a pouco e pouco, vão, enquanto estão a fazer a conversa e a colher a história clínica, estão atentos e estão a perceber em que fase da vida e do envelhecimento é que a pessoa está. Ou seja, com tudo isto, que daria para estarmos aqui horas e horas a falar sobre, no fundo, cada camada anatómica e cada alteração, mas isto vai ser abordado mais exaustivamente à frente nas restantes aulas. Com isto eu pretendia fazer aqui uma introdução ao tema e, sobretudo, um alerta. Um alerta para que, quando estivessem a assistir e a estudar sobre estes temas de forma mais aprofundada, se lembrassem de algumas coisas que foram faladas aqui, nomeadamente neste processo multifatorial do envelhecimento e da importância de integrarmos tudo aquilo que pode estar a afetar o envelhecimento daquela pessoa, de nunca nos esquecermos que este processo engloba várias camadas e que, portanto, a alteração em cada uma destas camadas vai condicionar a alteração em camadas subjacentes e sobrejacentes, não é? Portanto, alteração do músculo, alteração do osso, alteração da pele, da gordura, tudo isto vai ter implicações que estão interligadas, e é conhecendo a fisiologia do envelhecimento que nós vamos conseguir dar prioridade e estabelecer um racional do nosso plano de tratamento para que faça sentido e para que, no fundo, consigamos realmente contrariar o envelhecimento de forma natural e subtil, harmoniosa, que é aquilo que se pretende. Portanto, o que nós vamos conseguir fazer, se soubermos o que está por trás da fisiologia do envelhecimento, é conseguir estabelecer um equilíbrio da face, por exemplo, nos pacientes mais jovens, com procedimentos mais preventivos, e, por outro lado, em pacientes mais maduros ou com mais idade, podemos restaurar a jovialidade que foi perdida. Eu acho muito, muito bonito este tema, porque eu acho que é verdadeiramente aqui que a ciência e a arte se combinam. Portanto, o conhecimento da fisiologia é aquilo que nos vai ser a base para definir, delinear um plano individual e fundamentado para aquela pessoa para conseguirmos atingir o nosso objetivo. E se nós compreendermos estas alterações, estes vetores do envelhecimento, tudo aquilo que acontece e que é o motivo causador dos sinais que temos à nossa frente, nós conseguimos realmente ir à origem do problema. E é muito importante, e eu acho que para mim é das coisas mais importantes mesmo, nós compreendermos que se soubermos a origem das coisas, conseguimos reverter. Se formos simplesmente tratar a consequência, podemos não estar de facto a fornecer o melhor tratamento àquela pessoa, porque vamos com que tapear um sinal que ela apresenta, mas se não tivermos a atuar naquilo que está a levar a esse sinal, ele vai continuar a aparecer, vai agravar ou vai haver alguma distorção. Portanto, o que nós vamos sempre tentar fazer é retroceder neste processo de envelhecimento, portanto, é reestruturar a face, é dar volume nos locais em que nós sabemos que houve perda desse mesmo volume e, portanto, compreender esta fisiologia do envelhecimento é mesmo muito importante para que possamos fazer os tratamentos indicados, adequados e com base científica. É esta a minha principal mensagem para vocês. Aqui eu deixo-vos a bibliografia que fundamentou parte desta apresentação
E por fim, deixo aqui também os meus contactos, se precisarem de tirar alguma dúvida no futuro, estejam perfeitamente à vontade. Se quiserem fazê-lo agora, também estou disponível. E espero que tenham gostado e que tenham percebido qual era a minha mensagem subliminar no meio desta teoria toda. Obrigada.